Olá pessoal, meu nome é Patrícia Sanches, a convite da professora Conceição. Eu vou ministrar essa aula para vocês sobre o emprego de equipamentos de proteção individual, EPI, para a disciplina de biossegurança. Então vamos lá aprender um pouquinho sobre esse assunto que está tão em pauta, atualmente. Então, o ambiente que a gente vai trabalhar, de fato, já que a gente está trabalhando com essa questão da biossegurança, vamos falar um pouco do hospital, do ambiente hospitalar. A gente, normalmente, na universidade, a gente tem as atividades práticas também em ambientes hospitalares, principalmente lá no CAV, que é o nosso Centro Acadêmico de Vitória. E eu tentei trazer para vocês aqui a ambientação. Então, vamos imaginar que a gente está no hospital e entender toda essa infraestrutura e tudo que acontece lá dinamicamente para que possa ocorrer um acidente ou que a gente consiga evitar esses acidentes, tá? Então, para chegar no EPI, a gente primeiro vai falar do ambiente que a gente vai estar inserido. Certo? Então, o principal objetivo de um hospital é a prestação de serviço na área de saúde, com qualidade, com eficiência e eficácia. E vocês vão ver como essas três palavrinhas são importantes na identificação dos riscos, e para a prevenção dos acidentes. Então, quando a gente está falando um pouco de acidentes no ambiente hospitalar, então eu trouxe alguns exemplos aqui para vocês. Então, por exemplo, queimadura com bisturi elétrico, uma contaminação com fluidos do paciente, seja secreção oral, seja sangue, seja urina, fraturas por equipamentos pesados. Então, vamos supor que um equipamento muito pesado tenha caído no seu pé. Então, isso também é um acidente no ambiente hospitalar, é um acidente de trabalho, mesmo enquanto acadêmicos estamos lá como profissionais, estamos fazendo uma simulação profissional. Então, tudo que tem de legislação em volta disso, também temos que ter deveres e também temos obrigações diante disso, a gente vai ver isso nessa aula. Uma lombalgia por origem ergonômica, então você ao longo do trabalho, você tinha uma bancada muito baixa e você foi começando a ter problemas de dor lombar por causa de uma ergonomia. Então, isso também é um problema, isso também não chega a ser um acidente porque é uma coisa crônica, mas é um problema causado pelo trabalho, e pela não prevenção dessa situação. Um câncer por radiações ionizantes. Então, se eu não me protejo dessas radiações que constantemente estão presentes numa sala de raio-x para verificação de fraturas, por exemplo, então eu também estou exposta, estou ali naquele ambiente sem a devida proteção. Isso causa riscos também para um câncer, Então, aqui, conforme dispõe o artigo 19 da Lei número 8213 de 91, acidente de trabalho é o que ocorre pelo exercício do trabalho a serviço da empresa ou pelo exercício do trabalho, tá? Provocando lesão corporal ou perturbação funcional que cause a morte ou a perda ou redução permanente ou temporária da capacidade de trabalho. Então, a gente vê aqui que é a serviço da empresa ou pelo exercício do trabalho, porque a gente também tem pessoas autônomas que também prestam serviços, tá? Então, pode ser por morte, por perda ou por redução. Então, qualquer tipo de dano que cause a nossa saúde, seja ela crônica, aguda, que cause imobilidade permanente ou não, isso também é considerado um acidente. E a maioria dos acidentes, eles são totalmente preveníveis, tá? Isso requer um diagnóstico situacional, isso requer a identificação desses riscos e a consequente prevenção deles, certo? Então, aqui também eu trouxe para vocês, aqui ainda no ambiente hospitalar, que tudo que envolve a questão do acidente e a prevenção dele, também temos obrigações legais. Então, muito antigamente, no começo do que a gente entendia sobre trabalho, as leis ainda não eram muito eficientes para esse tipo de situação, então a gente não tinha tantas obrigações legais, A gente tinha
um reporte de um problema e uma consequente ação ou uma negligência por parte do empregador. Né? A gente tem visto aí o avanço do capitalismo, a gente tem visto o avanço das forças de trabalho e uma exploração muito grande também em relação à carga de horas exaustivas, baixas condições de trabalho. Então, tudo isso envolve o acidente. Não basta só a gente ter um equipamento para nos proteger, não basta ter uma política se eu também não tenho horas de trabalho adequadas e eu tenho uma sobrecarga e minha atenção ela não está efetiva para aquela ação que eu estou fazendo porque eu estou cansada de uma jornada de 72 horas, por exemplo. Né? Então, quando eu também não tenho um conhecimento da operação adequada de uma tecnologia, então eu também posso estar causando um acidente. Então, eu tenho uma câmera, uma sala de raio-x, eu tenho os equipamentos, eu não sei operar, eu posso estar constantemente ali causando danos para a minha saúde sem ter tido o devido treinamento para usar aqueles equipamentos. E em um ambiente hospitalar, o que mais temos é equipamentos. Hoje, a gente tem um avanço muito grande das tecnologias em relação ao cuidado, né? E sempre que chega um equipamento novo, a gente tem que ser treinado. E se eu estou chegando num ambiente novo, eu também tenho que ser treinado sobre tudo que tem ali. Porque às vezes eu trabalhei num lugar, eu tenho muita experiência, mas aquele lugar usa um equipamento completamente diferente. Então, para a segurança do paciente e da minha segurança também, eu preciso saber como funciona tudo sobre aqueles equipamentos que eu vou manipular ou que eu vou ter contato, tá? Eu falei muito em treinamento, e treinamento é a chave, assim. Então, você precisa ter treinamentos contínuos. Não é só treinar uma vez e acabou. É verificar se esse treinamento está sendo efetivo, se as pessoas realmente entenderam o propósito daquilo. Fazer lembranças, revisões e estar constantemente treinando. O treinamento, existem vários estudos que mostram isso, que o treinamento ele é muito menor o custo do que um acidente de trabalho, uma incapacidade permanente, né, num profissional. Em relação à manutenção e teste de segurança e desempenho de equipamentos também. Então, é sempre importante que o ambiente hospitalar, clínica, qualquer ambiente de saúde que tenha equipamentos, tenha também verbas para manutenção, tenha profissionais capacitados para manutenção ou que terceirize esse serviço. Porque só assim eu vou saber que aqueles equipamentos, eles não vão explodir, eles não vão dar choque, eles não vão cair, né? Então, ter essa devida visualização dessa manutenção é importante e saber se ele está desempenhando efetivamente o que ele está propondo a fazer, né? Outra coisa são os custos de acidente e investimentos de prevenção que eu estava falando para vocês. Então, os custos para um profissional que foi acidentado, ele é muito alto, né? Você está causando uma incapacidade permanente numa pessoa que tem uma atividade produtiva, economicamente produtiva, que às vezes é chefe de família, uma mulher, um homem, não importa o gênero, são pessoas que contribuem com a família e que às vezes não vão poder mais ter a sua atividade feita. Isso não retorna em impostos para o governo, isso também requer um custo muito alto, às vezes de internação desse profissional, desses custos de saúde, fisioterapia e etc., a depender do tipo de acidente. Então, os custos de acidente eles são sempre maiores do que os investimentos em treinamento, né? Então, como gestores, um enfermeiro gestor, qualquer secretário de saúde, por exemplo, a gente tem que estar sempre prestando atenção nessas questões, né, de prevenção do que estar curando ou tratando ou reabilitando um profissional, tá? O gestor do hospital, o gerente do setor, do departamento, enfim. É muito importante que a gente perceba quais são os riscos ambientais identificados para que eles sejam corrigidos ou minimizados. Se eles são minimizados, eles podem ser minimizados com equipamentos de proteção individual ou coletiva, por exemplo, né? A gente vai falar dos individuais hoje. E se eles podem ser corrigidos, que sejam corrigidos por meio de manutenções preventivas ou por meio de consertos mesmo, né?
Assim, é o primeiro sinal de que o equipamento está dando problema, né? Pode ser um leito que não está funcionando adequadamente, porque o paciente pode cair do leito, uma grade que não está sendo colocada. Então, tudo isso a gente tem que identificar, né? Riscos químicos, biológicos, físicos, ergonômicos, né? A gente tem que estar sempre identificando esses riscos para que eles sejam minimizados ou corrigidos. Né? Segurança, arquitetura e engenharia, né? Coloquei esse quadrinho aqui porque isso aqui é muito importante, né? A gente entender o ambiente, entender como ele foi projetado, para que ele foi projetado. Então, por exemplo, tem algumas salas que requerem uma lavagem maior e elas podem ter calhas, né? Para que a água corra com mais facilidade, para que a higiene seja feita com uma necessidade maior, uma frequência maior, né? Então, é importante a gente ter conhecimento do espaço, como ele foi projetado, para aquela finalidade, né? Que tipo de piso que eu estou pisando, porque pode ser que ele seja um piso derrapante e que eu tenha muito contato com líquidos, né? E aí o profissional pode escorregar, se ele não tiver o calçado adequado, ele pode escorregar, cair, bater cabeça, fraturar algum membro. Então é muito importante a gente verificar essa questão ambiental também, né, da segurança planejada. Equipamentos de segurança e proteção individual e coletiva, né? Os equipamentos de proteção individual são aqueles que o profissional usa para a proteção e para o uso individual dele, e o coletivo são equipamentos que a gente tem ali à disposição da coletividade, né? O nome já diz. Hoje a gente vai focar nos equipamentos de proteção individual, de segurança individual, tá? Eu falei para vocês aí naqueles quadrinhos sobre essa coisa de identificar esses riscos, né? Então, fazer um bom diagnóstico inicial da segurança do ambiente hospitalar, ele é muito importante, né? Então, a gente tem aqui os 4 pilares aí para conseguir fazer um diagnóstico inicial importante, né, de segurança bem feito. Então, pensar na qualidade, que é a aplicação apropriada e atualizada da tecnologia no cuidado à saúde, como eu falei para vocês, se eu tenho equipamentos, eu tenho que saber como é que eu vou utilizar isso, né? As características desejáveis do cuidado, que são eficácia, eficiência, efetividade, equidade, aceitabilidade, acessibilidade. Acessibilidade é uma questão muito importante também, né? A gente vê que a gente também pode ter profissionais e pacientes, né, e usuários daquele ambiente que tem algum tipo de deficiência, por exemplo, ou que esteja incapacitado naquele momento de fazer alguma determinada ação que pode gerar um acidente. Então, ter barras, não ter tapetes, não ter nada que favoreça a queda. Então, todo esse ambiente a gente tem que verificar, tá? Para a efetiva adequação daquele profissional ou daquele paciente que está ali naquele ambiente, né? E a qualidade técnico-científica também é muito importante. Hoje a gente tem essas pautas levadas ao público da massa em geral, né? Quanto que é importante a gente ter a ciência à disposição dos nossos serviços para que a gente possa tomar decisões mais cabíveis, né? Mais inteligentes. Aí a gente tem a eficácia, né, que é a habilidade do cuidado no seu máximo para incrementar a saúde, que é diferente da eficiência, que é a habilidade de obter o máximo de saúde com o mínimo de custo. Então, não necessariamente para oferecer o máximo de qualidade de saúde para o meu paciente, né, de eficiência desse cuidado, eu preciso ter muitos equipamentos tecnológicos, né, caros e robustos, não. Eu tenho que tentar oferecer o máximo de saúde com o mínimo de custo, sempre. Isso é tomada de decisão de planejamento de gestão também em relação a essas coisas, certo? Às vezes é possível, às vezes não. Então, a gente tem que avaliar aí e sempre que for possível optar por isso, desde que não cause um prejuízo. Efetividade também, então o grau no qual a atenção à saúde ele é realizado. Então, essa é uma questão importante para a gente ter esta noção macro, tá? Então, tudo isso
não pode ser alcançado sem a administração efetiva de um programa de prevenção de acidentes, né? Tudo isso é levado em conta, a qualidade, a eficácia, a eficiência e a efetividade, para que a gente tenha um programa de prevenção de acidentes implantado, uma política e uma cultura de prevenção de acidentes implantada nessa empresa, que no caso pode ser um hospital, como a gente tá falando, né? Que proporcione condições ambientais seguras para o paciente e para os profissionais que aí desenvolvem suas atividades de trabalho, né? Então, tudo isso é levado em conta no planejamento. Gerentes e funcionários, né, eles têm que estar cientes das responsabilidades na redução de riscos e de acidentes. Então, as pessoas que estão à frente dessa gestão, elas têm que estar cientes dessa questão para poder identificar esses riscos e prevenir esses acidentes. E uma vez que eles acontecem, eles também precisam ser informados, precisam ser estudados e precisa ser avaliada a questão de modificação da cultura, dos procedimentos, né? Os procedimentos operacionais padrões daquele ambiente. Promoção e reforço de práticas seguras de trabalho, né, para ambientes livres de risco. Eles são possíveis, os ambientes livres de risco, desde que você faça essa identificação e invista em treinamento e também na real infraestrutura, né? Se precisa de equipamento de proteção individual, que eles sejam ofertados, se for de coletiva, que eles sejam mantidos e que também sejam ofertados, né, para que a gente tenha esses ambientes livres de risco que são totalmente possíveis. A segurança no ambiente hospitalar, ele requer alguns pilares, que é o tratamento multiprofissional. Então, eu preciso de N pessoas, como eu falei para vocês, da arquitetura, da engenharia, do profissional técnico daquele equipamento, da pessoa que garantiu que aquele piso ali é o necessário, que é o importante para que não haja acidentes, né, e etc. Tomada de decisões técnicas, né, pautadas nessas necessidades desse ambiente, né, para cada área do ambiente hospitalar, a gente tem uma necessidade específica, né, seja uma sala de raio-x, seja uma farmácia, seja o leito, a enfermaria, seja a portaria, né, o local onde as pessoas vão ser recebidas. Então, tudo isso a gente precisa avaliar. Também as questões administrativas. Então, quantas vezes a gente não já viu aí greve por falta de equipamentos, principalmente nessa crise agora do Covid. Bom, também temos as questões econômicas, né? Então, que envolvem essas administrativas, porque a tomada de decisão também é baseada nos estudos de custo e da disponibilidade desses recursos. Tá? As questões operacionais, que são normais de cada setor, e as questões legais também. Então, onde é que a gente vai saber como construir esse ambiente, como construir uma sala de parto, por exemplo. Então, tem as especificações legais direitinho para a gente seguir, e quem vai ser o gestor, quem vai ser a pessoa que vai dar todo o controle dessa sala também tem que estar ciente de cada pontinho desse. As paredes são laváveis, o teto também, é possível fazer a higienização dos equipamentos, o piso está adequado, os equipamentos estão à disposição, estão funcionando, né? E interromper o uso desse ambiente quando isso não for atendido também, né? Então, a gente tem as legislações municipais, estaduais e federais que regem toda essa questão de segurança do trabalho. Tá? Então, vamos falar sobre o equipamento de proteção individual especificamente. Então, garantir a saúde e proteção do servidor, né, do empregado, minimizando ou evitando consequências negativas em caso de acidente de trabalho. Então, os equipamentos de proteção individual, que são as máscaras, jaleco, avental, luvas, eles servem para isso, para garantir a segurança da pessoa, seja do próprio profissional, né, porque a gente está falando aí de proteção individual, né, ou quando o paciente for utilizar também, né. Às vezes o paciente precisa de uma máscara, um paciente oncológico, ele precisa de uma máscara para que ele não se contamine, né? Porque ele está imunodeprimido.
Garantir que o profissional não será exposto a doenças ocupacionais que podem comprometer a capacidade do trabalho e de vida durante e depois da fase ativa do trabalho. Então, essa questão de, vamos supor que o paciente, que o profissional, ele está numa área de doenças infecto-contagiosas. Então, ele precisa ter a garantia de que ele não vai se contaminar. Né? Uma tuberculose, por exemplo, que é uma doença por via respiratória, ele tem que ter o EPI necessário para entrar naquele local de uma doença transmissível e ele não se contaminar, uma vez que ele está indo para trabalhar e garantir a saúde do paciente, ele não pode ser mais uma vítima, né? E aí a gente tem, em relação aí aos EPI, né, a gente tem o que cabe a cada empregador ou ao profissional. E também tem as questões do ambiente específico que ele está inserido. Então, cabe ao empregador adquirir o EPI adequado ao risco de cada atividade, né? Tá faltando aqui EPI, deixa eu só adicionar. Adquirir o EPI adequado ao risco de cada atividade, exigir o uso dele, né? Uma vez que eu estou disponibilizando, eu vou exigir o uso desses equipamentos. Eu posso fazer isso através de um controle, um livro controle, onde eu assino, o profissional assina que recebeu esse equipamento e que também recebeu treinamento para usar esse equipamento adequadamente, né? Isso é muito importante. Fornecer ao trabalhador somente o EPI aprovado pelo órgão nacional competente em matéria de segurança e saúde no trabalho. Então, eu não vou colocar o equipamento mais barato, eu vou colocar aquele que está atendendo aos padrões de segurança exigidos para aquele risco. Certo? Então, eu já identifiquei o risco e existem as legislações específicas, eu vou mostrar para vocês também aqui, inclusive esse texto é retirado da NR, que é a norma regulamentadora número 6, né, que fala especificamente de EPI, sem que ele fala de maneira geral, para várias áreas, tá? Orientar e treinar o trabalhador sobre o uso adequado, guarda e conservação, porque, por exemplo, a máscara N95, né, que é a PFF2, ela pode ser reutilizada, principalmente agora veio à tona com a questão da Covid, a gente reutilizar essas máscaras para a questão de custos, para a questão de falta de disponibilidade desses equipamentos em abundância, tá? Então, saíram normas técnicas de como fazer essa reutilização. Então, é uma questão de conservação desse equipamento, né? Que eu posso usar por 7, 10, 15 dias ele. Fazer esse reuso desde que eu faça os descansos necessários para que tenha inatividade desse vírus, tá? Substituir imediatamente quando for danificado ou extraviado. Então, o profissional informa que o EPI dele foi extraviado, que ele foi danificado, não pode ter medo de informar essas questões, né? Conversar sempre com a gerência, para que seja substituído imediatamente esse equipamento, para que a segurança não seja comprometida, tá? Muitas vezes a do profissional e do ambiente também. Responsabilizar-se pela higienização e manutenção periódica, quando isso for possível. Por exemplo, luvas de procedimento, não é indicado a lavagem delas para reuso, né? Máscaras descartáveis, as mais simples, né? A máscara facial mais simples, a cirúrgica, ela não é para ser lavada e reutilizada, porque isso abriria as tramas da máscara e faria com que a proteção dela fosse inútil, né? Então, ter esse conhecimento também do que pode e o que não pode com o EPI, esse é de reuso, esse não é, esse eu posso usar para questões ter contato com produtos químicos, outros só produtos biológicos. Saber até o limite de cada equipamento é importante no treinamento e cabe o empregador, ao ofertar esse equipamento, falar sobre tudo isso, tá? Responsabilizar-se pela higienização e manutenção periódica e registrar o seu fornecimento ao trabalhador, podendo ser adotados livros, fichas ou sistema eletrônico, como eu falei para vocês, para ter esse controle, né? Então, eu entreguei isso até para questões legais. Vamos supor que aconteça um acidente com um profissional, o local ele treinou
o profissional, ele ofereceu os equipamentos e o profissional não fez uso. Aí é uma questão do profissional e aí a empresa ela estaria livre, né, desse problema, porque isso não foi uma negligência, né? Foi uma questão do profissional que não fez o uso do EPI que estava sendo ofertado e insistido que o seu uso fosse feito. Cabe ao empregado quanto ao EPI, porque também temos obrigações, né? Então, usar o EPI quando ele for disponibilizado para a finalidade que ele se destina. Então, por exemplo, um óculos de proteção para raios UVA, UVB, infravermelho, né? Eu não vou usar durante o dia, porque eu não vou enxergar muita coisa. Eu vou usar um transparente. Então, saber para que cada um é utilizado, né? E utilizar para este fim. Responsabilizar-se pela guarda e pela conservação dos equipamentos. Então, o Face Shield, por exemplo, é um equipamento que não é descartável. Dá para usar muitas e muitas vezes até que ele quebre, se rompa, né? Abra alguma fissura, alguma coisa do tipo. Antes da gente abrir a fissura, né? Já tem que trocar. Mas é um equipamento que você usa por muito tempo. Dá para utilizar muitas vezes. Né? Então, eu ter o zelo de guardar nesses locais adequados, por exemplo, a sombra, e não deixar no vidro do carro para que leve sol e ele derreta, deforme, mude ali a sua forma e a visibilidade, é uma obrigação da pessoa que já recebeu o equipamento, guardar e conservar bem de acordo com o que foi treinado para ser feito. Comunicar ao empregador quando qualquer alteração que o torne impróprio para uso, né, como a gente já falou, e cumprir as determinações do empregador sobre o uso adequado, que aí é a base de treinamentos. Qualquer dúvida tem que ser tirada, tá? Além do cumprimento do disposto na legislação vigente, os equipamentos de proteção individual devem atender às seguintes exigências. Então, não é qualquer, como eu falei para vocês, máscara não é só a máscara de tecido, ela tem que ser uma máscara que tem que ser garantida pelo órgão fabricante que está seguindo normas técnicas de fabricação daquele produto, tá? Então, ser avaliados diariamente quanto ao estado de conservação e segurança é uma obrigação de quem está usando, né? Já que a gestão que entregou não vai conseguir fazer essa verificação periódica, apesar de ser uma atividade importante que o gerente faça esporadicamente. Estar armazenado em locais de fácil acesso em quantidade suficiente para imediata substituição, segundo as exigências do procedimento em caso de contaminação ou dano, tá? Os trabalhadores não devem deixar o local de trabalho com os equipamentos de proteção individual e as vestimentas utilizadas em suas atividades laborais. Então, isso é um erro muito grave dos profissionais que saem do ambiente de cuidado, saem do ambiente hospitalar ainda fazendo uso dos EPIs. Ele está não só levando, por exemplo, bactérias multiresistentes que podem estar no ambiente hospitalar para fora deste ambiente, né, onde ele toma vida aí, a gente viu o que acontece quando tem um problema de contaminação muito grande, né, de fácil transmissão. E também o contrário, de levar micro-organismos para pacientes, por exemplo, que são imunodeprimidos, né? Então, ele está indo, às vezes, de uma área super contaminada para uma que precisa que o paciente tenha o mínimo de exposição possível e ele está fazendo isso pelas vestimentas, né? Ele está fazendo isso por meio do EPI dele, que era para proteção. Ele se protege, mas não protege o outro. Então, isso também está errado, tá? Os trabalhadores não devem deixar o local de trabalho, essa parte eu já falei. Os EPIs, descartáveis ou não, deverão estar à disposição em número suficiente no posto de trabalho, de forma que seja garantido o imediato fornecimento ou reposição, que a gente já tinha conversado também. Então, quais são os principais EPIs da área hospitalar? E por que eu botei os principais e não todos? Porque, às vezes, são questões muito específicas do ambiente que você vai trabalhar. Pode ser na área de dermatologia estética, pode ser na área de fraturas, pode ser na área de laboratório. Então, a depender do ambiente que eu estou ali transitando, existem especificações daquele serviço e os EPIs eles vão ser diferentes também, tá? Então, vou colocar alguns aqui. Por exemplo, este, né, que é um capuz ou uma balaclava.
parece um equipamento para Fórmula 1, por exemplo, mas não é. Né? É um equipamento que protege tanto o crânio quanto o pescoço, tá? Também aqui as orelhas. Então, é um EPI para a proteção da cabeça. Você encontra esses EPIs, mais uma vez, na norma regulamentadora número 6, né? Que é fonte aí desse material que eu propus para vocês aqui. EPI para a proteção dos olhos e faces, né? Então, o Face Shield aí, que muita gente agora tá usando nas ruas. Meu Deus, o cachorro. Então, que eles usam nas ruas, né? Usa também nos locais de trabalho, seja eles quais forem agora, até sala de aula, né? A gente tá fazendo uso também. Então, ele protege essa área dos olhos e ele protege que a gente receba fluidos, por exemplo, né? Gotículas, aerossóis. Mas ele não protege que a gente não respire o ambiente que está em volta, porque ele é aberto, né? Então, ele não é um capacete que vem até aqui, ele é fechado e tem filtros, não. Ele é só para proteger, essa é uma barreira mecânica para proteger desses aerossóis, dessas gotículas, que vêm do outro ou de algum procedimento de aspiração, por exemplo, que a gente esteja fazendo. Nesse caso da Covid, a máscara ela ainda é necessária, para que a gente não tenha contaminação da respiração, porque tá vendo que tem um ambiente aberto. Coloquei aqui também óculos de proteção UVA, UVB e a questão da radiação infravermelha, né? Ultravioleta, porque aí você tem que ver a especificação do material. Eles são mais escuros para impedir essa passagem da frequência de luz, certo? Aí quando no ambiente, por exemplo, que eu não vá estar exposto a isso, eu não preciso usar esse tipo de óculos. Eu posso usar um óculos desse aqui, que serve para quase a mesma coisa que o Face Shield, sendo que só para a área dos olhos, né? Aí ele não protege o rosto como um todo, não protege mucosa da boca, por exemplo, não protege, certo? E alguns deles tem para também quem usa óculos, para poder apoiar os nossos óculos, porque senão a gente não enxerga, né? Então aqui, ó, nessa norma regulamentadora número 6, tem todos os tipos de óculos aqui, seja para partículas volantes, para luminosidade intensa, radiação ultravioleta. Aí tem que ver, de fato, quando você está chegando no setor, qual é a necessidade desse setor, tá? Na maioria dos setores que são organizados em ambiente, principalmente ambiente hospitalar, tem os mapas de risco na parede ou você faz a solicitação, para você entender quais são os riscos que tem em cada ambiente, quais são os procedimentos. Tem os POPs, que são os procedimentos operacionais padrão, né? De cada procedimento que vai ser feito naquele local, tem uma norma regulamentadora, tem uma instrução para ser feito aquele procedimento de forma adequada e como você se protege em relação ao risco daquela ação, tá? Então aqui tem também os outros protetores faciais, né? Para origem térmica, ultravioleta, infravermelha, volante, então tá aqui também. EPIs para proteção respiratória, então a gente tem as várias máscaras. Lembrando que para a situação da Covid, essa válvulazinha aqui, ó, ela não pode ter, tá? Porque aí você tá filtrando o ambiente, o ar que entra até você, mas você está colocando sem proteção nenhuma para o ambiente externo, certo? Então, é sem essa válvulazinha, mas eu coloquei essa aqui só para vocês verem. E aí a gente tem aí o PFF1, PFF2, PFF2S, PFF3, o que danado é isso, né? Então, a gente já está bem habituado com essa questão das máscaras, mas é importante alertar aqui na aula, né? Então, são respiradores purificadores de ar não motorizado, né? O ar que está ali no ambiente. A gente também, na norma regulamentadora número 6, a gente tem os respiradores purificados motorizados, tá? Então, os cuidados também, mas eu trouxe só esse aqui para vocês na aula. Qual a diferença, por exemplo, da PFF1 para PFF2 a PFF3? A PFF1 é para proteção das vias aéreas respiratórias contra as poeiras e névoas. Então, são os aerossóis mecanicamente gerados, certo? Então, ela só vai proteger para isso. A PFF2, que, por exemplo, é a recomendada
para locais contaminados ou com muita gente, né? Com aglomerações, que é a PFF2N90 ou a N95, ela é para, além do que protege a PFF1, que é poeiras e névoas, ela também protege para fumaças, né, em geral. Então, são aerossóis termicamente gerados, né? E ela é adequada para a proteção da Covid-19, por exemplo, tá? E a PFF3 é para, além de tudo que a PFF1 e a 2 protegem, ainda para radionuclídeos, tá? Então, ele protege contra radionuclídeos também. Qual a diferença entre N95 e PFF2? A diferença é só de terminologia. A N95 é a terminologia americana e a PFF2 é a terminologia do Brasil, que é utilizada no Brasil, né, para parâmetro de segurança de máscara. Então, não tem diferença nenhuma em relação a isso, só essa denominação aí, tá? Ainda falando sobre as máscaras, é importante que a gente veja aqui, ó, a porcentagem de penetração, né, que é de 20%, de 6% apenas, o que passa, porque não é 100% de proteção. Então, a PFF2, por exemplo, tem ainda uma penetração de 6%, que é bem baixa. A PFF3, 3%, sendo que a PFF3 ela é muito cara e não há tanta necessidade de se utilizar. Então, já é bastante efetivo se a gente fizer o distanciamento social, por exemplo, e usar a máscara, e a outra pessoa também está usando a máscara, e você tem aí uma segurança bastante eficaz, tá? Então, a gente tem aqui, ó, uma eficácia de 94% para a PFF2, a 80% e 97% para a PFF3, tá? E o que é esse Szinho que tem aqui, ó? Às vezes tem S, às vezes tem SL, que é isso, né? Então, quando tem o S ao lado da siglazinha da classe de PFF, quando tem o S é porque ele resiste a aerossóis aquosos, capazes de reter partículas sólidas e líquidas à base de água. Então, a saliva, por exemplo, só o Szinho aqui já resolve, não precisa ser um SL, tá? Um PFF2SL para Covid, por exemplo. O SL, ele resiste a aerossóis aquosos e oleosos, então, ou à base de água ou à base de óleo, né? No caso do SL, tem uma proteção maior aí, porque tem a base de água e a base de óleo, certo? É só essa diferença. Então, esclarecidos isso aí. Aqui tem um EPI para proteção de tronco, por exemplo. Então, a gente tem aqui o avental, que ele pode ser só nessa parte central do tronco mesmo, tá? Presinho atrás, porque aí a gente tem uma proteção aí, pode ser de plástico, quando eu tenho contato com fluidos. Então, eu não quero que penetre para a minha roupa. Então, eu estou usando a minha roupa, eu estou usando roupa uniforme, né? Eu estou usando o jaleco e ainda estou usando um avental para proteger esse jaleco de alguma substância fluida que venha do paciente, que venha do ambiente onde eu estou, dependendo da minha atividade. Também tem aqui, ó, de manga comprida, que chega até quase na metade, ali abaixo do joelho, também para uma proteção maior e 360, porque vamos pensar que eu entre num ambiente de doença infecto-contagiosa. Então, eu vou vestir esse capote, eu vou ter uma proteção tridimensional, né? E também para quando eu preciso realmente ter toda esta proteção maior, efetiva. Então, eu tenho aqui os macacões, que ele também protege a cabeça por completo. Eu posso usar máscara, eu uso um óculos aqui, por exemplo. Uso luvas, uso botas, se isso for necessário. Então, também existe esse tipo de equipamento. Então, são as vestimentas, né? Que elas podem proteger a gente de problemas térmicos, problemas mecânicos, agentes químicos, origem radioativa. Quando eu vou fazer, por exemplo, um raio-x, né, da cavidade oral, eu preciso colocar um avental que tenha esta proteção para esses raios. Eles normalmente têm metal dentro que repele esses raios e não deixa com que passe para a pessoa, por exemplo. É muito usado em gestantes, em lactantes, tá? Que mais? Deixa eu ver aqui. Então, EPI para proteção de membros superiores, a gente tem aqui as luvas, né? E aí tem diversos tipos. As de procedimento normalmente vêm em caixas,
todas aglomeradas, porque não precisa ter uma necessidade de ser estéril, né? Quando eu preciso disso, temos as luvas estéreis que vêm embaladas individualmente, vem o pazinho embalado individual, tá? E a gente tem toda uma técnica para abrir essas luvas também, ok? Sempre antes de utilizar esses equipamentos, a gente precisa higienizar as mãos e a gente vai ter aula sobre higienização das mãos logo em seguida, tá? Então, as luvas, elas podem ser para materiais abrasivos ou escoriantes, por exemplo. A equipe de limpeza do hospital, ela precisa utilizar uma luva que proteja contra aquele agente químico que eles vão estar utilizando no piso, né? Então, às vezes, é uma coisa muito abrasiva, precisa de uma proteção maior. Ou então, não, é só água e sabão. Então, aquela luva amarela, ela é eficiente. Então, para cada setor tem uma especificidade, para cada produto químico há uma recomendação, certo? Agentes térmicos, agentes biológicos, como é o fato da luva de procedimento. A luva de procedimento, por exemplo, numa venóclise, que, né, quando a gente vai fazer punção com sangue, com fluido de sangue, ela é para proteção do profissional, ela não é para proteção do paciente, tá? Ela é para proteção do profissional, para não ter contato com aquele fluido, certo? O que mais? EPI para proteção de membros inferiores, tá? Então, a depender da necessidade do ambiente, a gente vai precisar aí de calças compridas, certo? Sempre para ambientes hospitalares. E pode ser de cano médio ou cano baixo, a depender da necessidade do setor, ou pode ser de cano alto. Por exemplo, o pessoal da limpeza, eles precisam fazer uso desse tipo de material, tá? O pessoal da lavanderia, porque tem contato com muita água, para que essa água não passe para a calça e passe para a pele do profissional, certo? Então, a gente tem calçados com proteção de agentes térmicos, abrasivos, escoriantes, cortantes, perfurantes, com uso de água. E às vezes, gente, não é nem necessário ser só no ambiente hospitalar. Eu coloquei um ambiente hospitalar, mas eu já falei de laboratórios, eu falei de outros setores. A gente também tem a questão do SAMU, né? Eu fui profissional do SAMU e eu tive contato com uma pessoa que esqueceu a bota, o EPI, ele esqueceu a bota, que era de cano médio, era uma próxima dessa, um pouquinho maior que assim, mas não chegava a ser uma tão grande, tá? É uma bota preta com um reforço bem feito aqui na parte de baixo, sem que ele esqueceu a bota no dia da ocorrência, e ele foi de tênis. Numa dessa que a gente precisou fazer um atendimento de um carro que bateu, né? Ele precisou pisar no motor, o motor estava quente, derreteu o tênis dele e queimou o pé. Então, o tênis, ele, apesar de dizer assim, sapato fechado, ele não é adequado porque ele é feito de uma borracha que não resiste aos agentes térmicos. Então, não é uma coisa de outros setores, né? O SAMU ali, a gente pode estar tendo contato com esse tipo também, né? Então, não tem um croque também, porque aí a gente vai lidar com outros tipos de fluidos de trânsito, né? Pode ser qualquer tipo de fluido e a gente tem que estar preparado para isso. Então, é muito séria essa questão dos EPIs, eles protegem mesmo o nosso corpo, né? A nossa saúde, e a gente não pode negligenciar, ok? Tem um material que eu quero que vocês leiam, que é NR6, que é o equipamento de proteção individual, que fala de equipamento de proteção individual, mas ele fala geralzão, mas é importante que a gente dê uma lida nesse material, tá? A NR32 também, que fala de segurança e saúde no trabalho em serviços de saúde, que é bem específico para nossa área. Então, é importante que a gente leia, isso vai ser cobrado também. Então, são 2 materiais muito importantes para essa aula, ok? Na próxima aula, a gente se vê.